Vamos lá. Tempinho só para o pessoal entrar aqui, já começa. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez com o nosso MasterConf. O MasterConf é uma conferência online realizada aí toda semana com empreendedores e profissionais com grande experiência e que tem também histórias para contar. Eu sou Paulo Milreu, empresário, empreendedor também, fundador da Viking Network, que é uma rede de empresários que atua em várias regiões do Brasil, e criador do Master Experience. A MasterConf é uma iniciativa da Master Experience que é uma organização voltada para a educação de empreendedores, educação de empresário, educação de negócio. E hoje eu estou aqui com meu amigo José Rubens Oliva Rodrigues. Vou falar um pouquinho de José Rubens, que são aqueles currículos gigantes que a gente traz aqui, mas é que vale a pena para a gente poder contextualizar o nosso papo com ele. O José Rubens atua no segmento de marketing digital e negócios online desde 1997, 18 anos, na Guia-se, que é uma rede de franquias de agências digitais com mais de 120 unidades em 19 estados do Brasil. Ele já comentou aqui comigo antes de começar que estão chegando próximo de 120 unidades, tá? Ele é diretor hoje de micro franquias da BF, palestrante, professor de marketing digital, empreendedorismo e vendas, tem formação em administração, MBA em gestão estratégica de negócios, cursa pós-MBA em negociação empresarial, tem formação em executive coaching, atua como coaching de empreendedores em franchise. Isso aí que eu dei uma resumida para não continuar mais, né? Zé Rubens, boa noite, Zé Rubens. Obrigado por sua participação hoje aqui no nosso MasterConf. Boa noite, Paulo. Não tenho nem palavras para agradecer. Você sabe o quanto que eu te admiro por todos os projetos voltados para empreendedorismo aí, para o marketing digital. Então, assim, é um prazer. É quase que uma convocação o seu convite. Muito obrigado mesmo. Que bom. Zé Rubens, hoje a ideia aqui é você contar um pouquinho da sua história. E depois de 18 anos de experiência profissional, de vida, né? Família, filhos e tudo mais. A pergunta clássica, eu me inspirei, hoje eu trouxe aqui para o pessoal ver, hoje eu me inspirei nesse livro aqui, ó, da década de 90, Sim. Que chama-se Ah, Se Eu Soubesse. Então a pergunta é assim, hoje, como é que você continuaria a seguinte frase? Ah, se eu soubesse. O que você gostaria de ter sabido aí quando você começou há 18 anos atrás? Paulo, se eu soubesse que podia dar certo, porque eu vou ser sincero para você, eu tinha tudo para dar errado. E não pela criação da minha mãe, do meu pai. Meu pai era um empreendedor, mas ele também trabalhava como colaborador, tentou alguns negócios, não deu certo, não deu tão certo assim. Minha mãe era professora, e para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas naquela, né? Vai, volta, trabalha um pouquinho, para um pouquinho. Vim de uma família classe média, não posso reclamar, nunca passei necessidade de forma alguma. Fui bem criado, tudo que eu precisava eu tive, sem dúvida nenhuma. Só que eu, quando era novo, eu realmente não tinha ideia do que eu queria ser na vida. Quando eu terminei o colegial com 17 anos, prestei faculdade, passei em engenharia, comecei a fazer engenharia civil. Ao mesmo tempo, eu prestei um concurso público, passei no setor de engenharia aqui em Indaiatuba. Eu sou da cidade de Indaiatuba, para quem não conhece. E você imagina o seguinte, minha mãe olhando, tá tudo encaminhado, né? Tá na faculdade de engenharia, passou no caminho certinho. Tá tudo certo. Bom, tava tudo certo, até que meu pai, ele comprou uma cocheira de cavalo, e eu sempre fui apaixonado por cavalo, sou apaixonado até hoje eu não tenho, por falta de tempo, mas em 3 meses depois que ele tinha comprado a cocheira, eu já tinha largado a faculdade, eu já tinha pedido exoneração da prefeitura, ou seja, o caminho estava certo, de repente virou e deu para trás. Então, assim,
vão lá limpar a cocheira de cavalo, né? Pegar a M de cavalo, é isso que eu fui fazer, né? De um caminho, de um cara que estava bem encaminhado. Mas, assim, sinceramente, a gente nunca sabe o que está preparado para a gente. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse continuado como funcionário público, porque uma das coisas que me faz crescer na vida é o fato de ter aquele frio na barriga que todo empreendedor tem. Então, eu não sei como que eu viveria como funcionário público. E depois que eu saí de lá, Paulo, cara, eu fiz tanta coisa, desde venda de chinelo magnético, eu participei de um sistema de marketing em rede da Amway, que me ajudou quase 4 anos, que me ajudou muito, de fato, não ganhei tanto dinheiro lá, mas o que eu posso dizer é que o sistema de treinamento me embutiu o empreendedorismo na minha cabeça. Então, tenho muito a agradecer pelo sistema de marketing dele que eu participei. Hoje, no Brasil, tem vários sistemas que são sérios. A Amway era um deles. Infelizmente, por alguns motivos, não deu certo, mas isso foi realmente uma luz que se abriu na minha vida, né? Então, fui fazer a faculdade tarde, eu terminei a faculdade, então, com 17 anos eu entrei, acho que antes, com 18 eu desisti, fui terminar a minha faculdade de administração com 30 anos. Voltei a fazer com 27 e terminei com 30. Então, nunca é tarde para... Nunca é tarde. Muito bom. Assim, uma das coisas que eu vejo, daí nessa caminhada, então a gente nunca sabe como que acontecem as coisas para a gente. Então, quando eu trabalhei com a Amway, e a Amway sempre foi um projeto paralelo, nunca fiz só a Amway, trabalhei como balconista de casa de material de construção, trabalhei vendendo móveis planejados, enfim, daí, na Amway eu conheci 2 pessoas que me convidaram para ser sócio de um guia virtual. Eu era, assim, eu não sabia o que era internet. Em 97, quem sabia, né? Quase ninguém. Então, pouquíssimas pessoas. Quase ninguém sabia o que era internet. E eu peguei, falei assim, vamos trabalhar. E eles me convidaram porque eu tinha um relacionamento na cidade, eles já me conheciam e tal. Eram amigos meus da época, já me conheciam, então a gente foi montar um negócio e aí era guia-se, né? Então, que era um guia virtual que ia acontecer em várias cidades. Olha lá, o que aconteceu com o franchising, vários anos depois, 12 anos depois, era o que era para ter acontecido ali no início. A gente chegou a ter 4, 5 cidades, mas o sistema não funcionou, não rolou. Então, eu entrei com 2 sócios, o Antônio Cordeiro e o Luciano Venelli. Eles me convidaram. E a hora que eles me convidaram, Paulo, eu fui fazer um curso da Microlins, porque eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia o que é o Windows, eu não sabia o que era Excel, Word. E eu costumo contar uma passagem muito legal, Paulo, que foi a seguinte. O sócio técnico, que era o Luciano Venelli, o irmão dele ia desenvolver o guia virtual. Então, você imagina, tem gente que monta guia virtual agora, depois de 18 anos, acha que é uma inovação, eu estava fazendo isso naquela época. E daí eu... Quase 2 décadas atrás. Conversando e tal, com o irmão lá do Luciano, não me lembro o nome dele agora. E daí, na hora de vir embora, eu cheguei, Tony, que era o Antônio Cordeiro. Falei, Tony, cara, me fala uma coisa. O que é banco de dados, cara? Eu não sabia o que era banco de dados. Eu estava no Windows ainda, eu estava fazendo curso do Windows, se eu não me engano, era o 3.11, sei lá. Que sócio que eu arrumei. O que é... Ele falou assim, ó, imagina um Excel, que tem coluna e linha. Eu falei, Tony, não imagino não, porque eu ainda não cheguei no Excel. Eu não estou na aula. É meu próximo curso. Então, assim, mas demorou, acho que a gente demorou uns 4, 5 meses para lançar o guia online, mas quando a gente lançou, aí que faz a diferença do empreendedor, porque eu falo, quando a gente tem franqueado que chega aqui e tal, eu falo, ó,
Não é o seu conhecimento inicial que vai fazer você ter sucesso no negócio. De forma nenhuma, porque não foi para mim e para aqueles que têm mais sucesso também não é. É atitude. Para ter uma ideia, a gente pegou, imprimiu uns layouts da página, antes da página estar no ar, coloquei a pastinha debaixo do braço, meu amigo, e fui vender. E eu vendi para um amigo meu, o nome dele é Lucival Cláudio de Almeida. Ele tinha uma loja que chamava Michele Imóveis. O primeiro cliente, cheguei para ele e falei assim: ô Claudinho, seguinte, tem um anúncio aqui que você vai fazer no nosso guia. Já ouviu falar de internet? Ah, já ouvi falar. Então, vai ser na internet, vai ser assim, vamos colocar seu logotipo, vai colocar 1000 caracteres aqui, a gente pode colocar 1 ou 2 fotos, vai custar 3 parcelas de R$60. Tudo bem para você? Ele falou, tudo bem. Eu falei, putz, achei o negócio para ficar rico, né? Eu vou no primeiro já compra, naquela época, R$180, hoje você pode colocar aí uns R$600. Falei, poxa, muito bom. Não foi bem assim, a gente demorou e tal, mas em menos de um ano, para você ter uma ideia, Paulo, a gente já tinha mais de 100 clientes, cara. E detalhe, eu falei, claro, você vai pagar tal, mas vai estar no ar daqui a 6 meses. Prometi, eu dei um prazo até maior, né? Vai estar no ar daqui a 6 meses. Mas naquela época... Ele pagou antecipado ainda. Porque ele comprava o guiazinho de impresso, que demorava 1 ano para sair. Ele tinha que renovar, então a expectativa dele não era diferente. Eu não gerei uma expectativa maior do que ele já tinha. Então eu falei assim, daqui a 6 meses, pô, é verdade, 6 meses, falei 6 meses. Que rápido! A gente começou... A internet é rápida mesmo, hein? Quando o guia foi para o ar, a gente tinha um tanto assim de contrato para colocar, acho que uns 30, 40 contratos já para colocar. E uma coisa que é bem interessante, nessa época eu estava trabalhando de representante comercial da fábrica da minha mãe. E meu avô foi um empreendedor gigante, ele construiu uma fábrica que mudou aqui para Indaiatuba em 79, tinha 200 funcionários, era uma loucura. Tá? Infelizmente a fábrica hoje não existe mais, mas meu avô ele era um empreendedor, e ele uma vez, eu até lembro que ele falou para mim, né, me contratou, falou assim, a gente vai pagar gasolina e vai pagar despesa de viagem, o resto é com você. E daí depois de 2 ou 3 meses, Paulo, que eu estava trabalhando lá, falei, eu não vou e eu estava trabalhando bastante, né? E eu estava começando com a guia assim, ao mesmo tempo. Então, estavam nos dois negócios. Não tinha dinheiro para nada, Paulo. Nada. Daí eu falei, acho que eu não vou ganhar R$100 de comissão. O problema é seu. Meu avô falou, o problema é seu. Vai vender, então. Cara, eu não tinha dinheiro para montar nada. Minha mãe comprou um computador para mim, 486 usado, do meu sócio lá, Luciano. E ela me ajudou, não tenho nem o que falar, minha mãe sempre me ajudou em tudo. E ela comprou o computador e eu, de fato, consegui, junto com meus sócios ali, tocar um negócio. E com a grana que a gente pegou, foi onde a gente transferiu a empresa, porque a empresa já existia desde 95. O meu CNPJ existia desde 95, do meu sócio, e a gente conseguiu fazer a transferência para cá e começar. Então, Paulo, a guia se nasceu do zero hoje. Né? Hoje, de tudo que a gente tem, nasceu do zero conhecimento, zero dinheiro, zero investimento, mas que eu posso dizer com 100% atitude. Não só minha, quanto dos 2 sócios que entraram. Por motivos da vida, aí acabei ficando sozinho, não tive... a gente teve sucesso em Indaiatuba, eles foram tocar na cidade deles e acabaram não conseguindo tocar, não por competência, mas por alguns fatores aí que não deu certo mesmo, mas aqui deu.
E eu assumi a Guia-se mesmo, acho que se eu não me engano, no final de 98, sozinho. E desde lá a gente vem construindo a história. A Guia-se, inicialmente, nesse primeiro ano, ela vendia, como eu falei, vendia um contrato dentro de um guia. E eu hoje, olhando para lá, eu não sei se estrategicamente foi legal ou não, né, mas eu não posso dizer isso. Falo que eu estou muito contente com o resultado que a gente tem hoje, mas teve um momento que a gente parou de vender o guia, que eu comecei a vender sites. E sites, primeiramente, hospedados no próprio Guia-se, né? guias.com.br, o nome do cliente. Eu fazia página no Front-End Express. Você conhece? Lembro. Então, no Express eu colocava uns GIFs animados, gente, ficava uma loucura, ficava legal. Pessoal... Aquelas coisas que passavam, assim, né? Aqueles letreiros assim passando. O arroba girando e tal. O arroba ficava assim. Então, a partir daí, estratégia definida ou não, eu parei de vender o guia, que poderia me dar uma escalabilidade muito maior, comecei a vender sites, mas eu descobri que se eu fizesse aquele cliente ganhar dinheiro, eu tinha uma possibilidade enorme desse cliente continuar comigo durante muito tempo. Como a gente tem clientes aí que estão com a gente há 15, 16 anos. Hoje eu não toco mais a operação aqui de Indaiatuba, a operação daqui é franqueada, a gente tem 2 unidades, uma para inaugurar, inclusive, essa semana, mas a gente tem clientes há muitos anos. Então, que momento que você saiu de guia, de desenvolvimento de site e foi para franquia? Começou aí a ganhar escala eu até vou contar uma passagem legal. Um grande amigo meu, foi cliente nosso durante mais de 10 anos, da Ótica Nemo, o Silvio Ferreira. Um dia ele virou para mim assim: Zé, a gente estava começando. Como é que funciona esse negócio de www? Eu falei assim: você tem que contratar na internet. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu tenho que contratar na internet. Quanto vai custar? Eu falei, Silvio, acho que vai custar uns R$70 por mês de hospedagens. O Paulo falou isso em 99, mais ou menos, que eu comecei, acho que foi os primeiros domínios contratados. Ele falou, pode fazer um. Eu falei, fantástico, uma renda recursiva e tal. Então aí a gente começou a fazer sites. Eu acredito que de 2000 a 2007 a Guia-se era top de sites aqui na Indaiatuba. Eu tinha, só para ter uma ideia, mais ou menos umas 25 imobiliárias na carteira. Praticamente todas as imobiliárias de Indaiatuba faziam com a gente, mas a gente ficava correndo atrás do rabo. Então, por exemplo, você acaba tendo que ter bastante gente para atender, e depois que você tem bastante gente para atender aqui, a demanda que você tem que vender muito. Sua margem fica muito flutuante e você acaba tendo, em alguns momentos, problema de fluxo de caixa. Graças a Deus, a Guia-se cresceu ano a ano. O único ano que ela não cresceu foi em 2008, que a gente teve a crise, e até em 2006, 2007, a gente estava nessa pegada de fazer muito site. Eu tinha um cara, eu acho que eu fui uma das primeiras agências, se não da região de Campinas, do Brasil, até um webmarketer que ficava o dia inteiro cadastrando no KD, em todos os diretórios. Então, o cara começava a ter resultado, para mim era fantástico, porque tinha certeza que o cara começava a me pagar. Isso no começo dos anos 2000, e o negócio foi evoluindo, só que, como eu falei, a gente estava virando uma bola de neve, tanto site que a gente tinha que fazer. Em 2007, a gente converteu muito desses clientes para assessoria, um serviço que a gente chama de assessoria de marketing digital, olhava como um todo, voltado para Google AdWords, e-mail marketing, ainda não e-mail marketing da maneira que a gente conhece hoje, uma maneira mais errônea ou sem tanto resultado. Então, a gente começou com converter. Passei a ter clientes que antes tinham, em média, clientes que pagavam 100, 200, 300 reais,
passei a ter clientes que pagavam R$2.000, R$2.500 naquela época. O que foi muito bom, mas que foi um problema em 2008, quando veio a crise lá da bolha dos Estados Unidos, que chegou a marolinha aqui, né? A marolinha teve atrapalhou bastante. Uma redução drástica, corte de verba. Então, se o cara que continuava pagando 100, R$200, ele não se incomodava comigo. Agora, o cara que pagava R$2.000, R$3.000, o cara teve um corte. Então, foi o único ano que a gente não cresceu. E eu já tinha admitido, nesse momento, 2 sócios, um na área comercial e outro na área técnica. Um deles foi o Leandro, que continuou comigo durante muito tempo, que saiu esse ano. Me ajudou muito no negócio, mas o primeiro foi um momento, sim, crucial. Eu me lembro, a gente fechou o ano não no vermelho, mas com crescimento negativo. A gente cresceu, a gente diminuiu o faturamento, não devia nada para ninguém, mas não dava. Eu simplesmente falei: ô Leandro, vamos fazer vamos ver o que a gente vai fazer na nossa vida. Foi bem nessa época aí que minha esposa chegou para mim e falou: olha, nosso filho vai chegar aí. Então, é até um momento que me emociona um pouco, Paulo, porque eu cheguei e tive que tomar uma decisão. A decisão foi a seguinte: eu olhei para ela e falei: ó, eu vou entrar no MBA agora. Mas agora que... Eu falei: eu vou entrar no MBA agora, porque se em um ano, exatos um ano, eu não tiver dado a volta por cima com a Guias, eu vou sair no mercado buscar emprego. Eu falo isso assim, como eu falei, com um toque de emoção, porque você já está há 10 anos no negócio, você tem uma base de clientes que confia em você e, de repente, você não consegue rentabilizar isso de uma maneira forte, né? Nesse mesmo período, no começo de 2009, eu tive contato com 2 caras aí que me ajudaram muito. O Marco Imperador e o Arthur Hipólito, ambos da Zion, que é uma grande empresa hoje voltada para micro franquia. E desde o começo do ano, buscando canais de venda, eles falaram: não, a gente vai montar uma franqueadora e você vai trabalhar nessa franqueadora com a gente, e eu vendo franquia e você atende nosso franqueado. Perfeito. Só que o tempo de treinamento era pouco, realmente algumas coisas não rolaram, as unidades foram vendidas. Foi aí que eu pensei, retomei a ideia do guia, porque o cara ia começar a vender um negócio. Por que ele não faz como eu fiz na minha época? Vende um produto um pouco mais barato para conseguir ganhar reputação, autoridade, aí com isso desenvolver. Então, retomei a ideia do guia, que hoje é uma ferramenta extraordinária, depois eu posso falar um pouco dela. Retomei essa ideia, comecei o projeto de franchise junto com os caras e também comecei o MBA. E no meio do ano eu percebi que o projeto de franchise não ia rolar. Conversei com os dois, tanto o Marco quanto o Arthur, falei: não vai dar. E aí eu falei para eles assim: ó, eu vou, sim, desejo sorte para vocês, mas eu vou montar, eu vou precisar abrir o meu canal, eu vou abrir a Guias como franqueador. Como franqueadora. E teve um ponto muito interessante, né? Tudo bem, beleza, vamos abrir a Guias como franqueadora. Quem que vai transformar a Guias numa franqueadora? Vamos chamar algumas consultorias aí. Tem excelentes consultorias no mercado que assim, poderiam fazer excelente trabalho com a gente. E em alguns bate-papos, quanto você vai cobrar? Cobrou menos de nós, estava por volta de 35, 40 mil reais, mais um comissionamento na venda de franquias. Eu falei para o Leandro: a gente não tem essa verba agora para levantar esse capital, vai ser um pouco difícil, no risco. Eu olhei lá o checklist que os caras vão fazer, falei: Leandro, a coisa que
As pessoas que mais podem fazer isso somos nós mesmos. Você toca a operação, eu vou ficar durante 3 meses aprofundado, estudando a lei do franchise, contratei um advogado com custo menor que esse, e nós vamos tocar o projeto de franchise. Nós vamos fazer. Então, só que o que eu visualizei, Paulo? Eu olhei para frente assim, ó, eu sou o cara comercial, eu vou ficar 3 meses afastado, o que vai acontecer com as vendas da Guias? Vão cair. Já fui no banco, levantei uma linha de crédito com baixo juros e falei, se eu precisar, a gente vai começar. E falei para o Leandro, eu falei, Leandro, seguinte, cara, a gente acredita no negócio, vamos fazer, mas, sinceramente, quebrar por 10 mil reais vai ser uma vergonha. Não vou quebrar por 10 mil reais. Se eu for quebrar, eu vou quebrar por 50, 100, 200, por 10 mil reais, nós não vamos quebrar. Levantei uma linha de crédito, acho que naquela época, com quase 100 mil reais. Eu falei, vamos que vamos. E me lembro até do dia, Paulo. Fiz toda a formatação, criamos o site da franquia, fiz a associação na BF, estudei a lei do franchise com um advogado, fiz a circular de oferta, fiz manual de vendas, fiz todo o treinamento, e no dia 10 de janeiro de 2010 a gente lançou como franqueador. Pela segunda vez eu achei que eu ia ficar rico. Por quê? A quinta pessoa que entrou em contato com a gente comprou o negócio. Pô, se cada 5 que entra... 5 entrar? Na época custava 6 mil reais. Hoje a gente tem uma variação que vai desde de 21 a 40 mil, dependendo do modelo. Mas custava 6 mil reais. Eu falei, pô, agora eu fiquei rico, cara. A gente vende... E tem outro. Eu vou vender, o cara vai lá, vai fazer os negócios e tal, e também vai mandar os projetos para a gente. Foi uma coisa bem interessante quando os caras mandaram os projetos para a gente, porque a minha estrutura era essa, que eu ia ter o guia virtual para o cara trabalhar, mas eu ia também assumir uma demanda deles de produção. Foi indo, até que a gente vendeu a primeira, segunda, terceira. A segunda, Paulo, olha só, a segunda eu vendi 3 meses depois. Você acredita nisso? Eu podia... não foi na velocidade que você imaginava cada 5. E nesse período, devendo já 30 pau no banco. Já na metade, estava quase chegando na metade, lá na metade do capital que a gente tinha. Mas lembrando, eu falei, Leandro, quebrar por 10 mil vai ser uma vergonha. Eu já estava bom, já estava em 30, né? Já vamos quebrar um pouquinho melhor. Muito bom. Eu não sei se estou falando muito, Paulo. Não pode falar, tá ótimo. Vixe, tem gente me dando feedbacks positivos aqui já. Quantas pessoas estão online aí? Não posso contar para ser surpresa. Tá bom. Então vamos lá. Mas já tem um monte de gente me cutucando, dando feedback aqui. Legal. Tá muito bom. Então, gente, eu acho que, se eu não me engano, em setembro, eu estava em treinamento. Nesse momento, a gente tinha umas 10 unidades. Me liga uma empresa chamada Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Conhece? Já ouviu falar? Nossa, lembro do caso. E daí, eu estava em treinamento, os caras falaram assim, viu, nós estamos indo gravar aí amanhã, de manhã, pode ser? Falei, conversei com os meus franqueados, falei, ó, beleza, pode. Os caras vieram, gravaram e falaram assim, ó, dia 31, outra data que eu lembro, muito marcante, dia 31 de outubro de 2010, a gente saiu no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Paulo, isso já fez 10 meses, né? 10 meses. Janeiro que você começou. 10 meses. Aí eu já tinha pago a minha continha lá dos 30 pau, já tinha devolvido para o banco. O que acontece? A gente, até o momento, eu tinha tido, sei lá, 300 contatos de interessados e tal. No dia do Pequenas Empresas, a gente teve 400 contatos. Em uma semana, a gente teve
acho que chegou a 2.500 contatos no total. Paulo, Nossa. a gente vendeu franquia igual água. Eu assinei um dia 17 contratos de franquia, mas assim, quais foram os problemas, né? Então, eu tinha duas opções. Ah, não, vou segurar aqui e a gente vai vendendo com calma. Ah, vou filtrar bem o franqueado, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos estruturar. Essa era uma opção. E a outra opção, vamos fazer o seguinte. Ah, vamos ver o que dá. Vamos vender e depois a gente bota a ordem na casa. Isso é muito bom se você tiver capacidade depois de botar a ordem na casa, né? Porque tem muita gente que solta o freio e depois não tem capacidade para botar ordem na casa. Então a gente vendeu muita franquia. Eu fazia uma coisa que eu não faço hoje, que é vender parcelado. Então, recebia 40%, na época era 9, 10, 12 mil, 40%, depois o cara me pagava em cheque, e assim, se eu pegasse os cheques que eu tenho aqui, desistiram antes de fazer o negócio. Enfim, o que aconteceu? Eu tive muita gente dentro do negócio, que eles mesmos não sabiam por que estava dentro do negócio, e nem eu sabia, porque a única coisa que eu consultava é o CPF do cara. O CPF do cara estava bom, vamos vender. Bom, resultado. Depois de... E assim, lembrando, eu tinha a ferramenta, o guia, que era o meu foco, a ferramenta escalável, que o cara vai poder vender, ele pode vender quanto ele quiser, lucratividade excepcional. Se ele vendesse por R$500, era muito mais lucro que ele vender um site por R$1.800, R$2.000, R$3.000. Por quê? Porque ia trabalhar menos, entregar mais, enfim, botar o cara na carteira de clientes. E a gente continuou com a fábrica de sites. Mas, até então, junho, julho, a gente tinha aí um coordenador, um gerente, que estava acostumado a entregar 10, 12 sites por mês. Daí teve um mês, Paulo, que a gente recebeu 30 sites, fora aqueles que a gente já tinha. Então, você já vinha numa carga que vinha aumentando. Quadruplicou. Pô, cara, daí, o que eu posso falar? Eu tinha já economizado uma grana boa, dava para ter comprado uma salinha comercial bacana, 1, 2 salas comerciais bacanas com dinheiro que estava lá na conta. Olha só, a gente criou um teto de vidro aí. A gente não tinha uma cultura muito bem definida na Guia-se. Eu não tinha franqueados que estavam do nosso lado, ou seja, vestindo a marca mesmo. Eu tinha colaboradores não qualificados para aquele momento de negócio. Eu estava despreparado. Então, assim, a tempestade perfeita para o negócio dar errado. E foi o que aconteceu. Alguns projetos começaram a atrasar. Daí, em vez do franqueado sentar e falar assim, ó, vamos resolver esse problema, não. O franqueado se juntava ao nosso cliente para tacar pedra, não. E eu não vou tirar a razão deles. A gente estava errado. Mas, assim, o que eu precisava naquele momento não era só crítica. Eu precisava, senta aqui, vamos resolver. Né? O que a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Nesse momento, eu acho que teve uma coisa que foi muito, muito firme, que eu nunca fugi dos problemas. Assumi e falei assim, falei para o Leandro, se for desse modelo, não vai dar. Porque o que acontece? Cada vez que a gente vender mais franquia, cada vez o negócio vai ficar pior. Eu estou nesse negócio não só para ganhar dinheiro, mas também eu quero ter tranquilidade na minha vida. Né? E aí, só voltando um pouquinho, um ano depois que eu tinha entrado no MBA, eu já tinha dado a volta por cima do negócio. Então, quando você toma uma decisão, e essa decisão ela vem do coração, o negócio tende a acontecer muito mais fortemente. Então, foi aí o momento de uma outra decisão. Vamos continuar no franchise ou vamos sair fora? Porque, Quantas unidades você tinha nesse momento? Oi? Quantas unidades você tinha?
60 franqueados, 50, 60 franqueados. Ô, Paulo, só para você ter uma ideia, eu tive um franqueado que, na época, ele pagou R$10.000 na franquia. Em 3 meses, ele tinha faturado 30 pau, ou seja, e tinha tido R$10.000 de custo. Ou seja, em 3 meses, ele tinha colocado, além de ter colocado o dinheiro de volta no bolso, ele já tinha colocado 10 pau. Mandava uma mensagem para mim, pensava, falando assim, ó, você só pensa em dinheiro, você só vende esse negócio porque você pensa em dinheiro. Então, assim, eu sempre soube aceitar crítica, aceito crítica até hoje. Hoje a Guia-se é o que ela é, porque a gente tem crítica de franqueado e a gente cresce com isso. Mas eu falei, a partir daquela mensagem, eu falei, Leandro, ou a gente muda ou a gente não faz. O que a gente fez? Chamamos alguns franqueados que vestiram a camisa com a gente. Falei assim, ó, vocês querem desenvolver os sites? Não, nós queremos. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai mudar um pouco o modelo, o formato do negócio da franquia e a gente vai crescer onde eu vou focar totalmente no franchising, no crescimento da marca e o desenvolvimento passa por vocês. Eu abri mão de uma receita, que era uma receita importante, que era a receita de desenvolvimento, passei para os franqueados e em 6 meses, Paulo, olha só, eu falei que eu tinha uma grana guardada, dava para comprar uma ou 2 salas comerciais, na época até um apartamento, se quisesse. Não peguei esse dinheiro, nem eu e meu sócio fomos viajar, ficamos ali e ficamos, Paulo, até a gente arrumar a casa. A gente ficou, durante 6 meses, a gente vendeu uma franquia, cara. A gente praticamente bloqueou, fechou a venda de franquia. Você imagina o que ia acontecer? Parou em 50, parou em 50, 6 meses arrumando, ficou só. Existentes naquela época, muitos existentes. Praticamente 50% das pessoas que entraram naquela época saíram. E eu acho que é muito uma das coisas que a gente entende que as pessoas desistem de tudo na vida, né? Então a Guias também não é diferente. Então tem gente que entra em bons negócios e desistem. Tem gente que sai do McDonald's, tem gente que sai da Cacau Show por N motivos, né? E só que naquele momento não só as pessoas já têm esses motivos pessoais para desistir, a gente estava dando bastante motivo, né? Mas mesmo assim, a gente não foi processado por ninguém. Em 6 anos de franchise, praticamente vamos completar agora no começo do ano que vem, a gente nunca teve um processo de franquia falando que a gente vendeu erroneamente ou que a gente não entregou aquilo que era prometido. Então a gente chamou naquela época lá, tinha o dinheiro guardado, paramos de vender, adivinha o que eu fiz, Paulo? Olhei meu fluxo de caixa, adivinha para onde eu corri? Para o banco de novo. Daí eu falei, mas pô, quem faria isso com uma grana no caixa? Eu falei, eu vou fazer porque como a gente vai ficar sem vender, e eu vou ter que entregar tudo que eu prometi, a gente vai ter que arrumar a casa, fui no banco, e acertei uma linha de crédito. Naquela época, só para você ter uma ideia, eu peguei uma linha de crédito por 90,9% ao mês. E eu falei, Leandro, deixa lá. Resultado, 6 meses sem vender franquia, 6 meses investindo para poder entregar os sites, para encerrar a operação de desenvolvimento. Em janeiro de 2012, a gente estava devendo mais ou menos uns R$70 mil. Ou seja, gastei tudo aquilo lá, ou melhor, reinvesti e também já tinha precisado de mais capital. Então, eu continuava apostando no negócio que você acreditava. Exatamente. Então, é muito importante todo empreendedor ter uma visão de fluxo de caixa, cara, porque se eu não tivesse, se eu achasse que aquele dinheiro era meu e aquele dinheiro não era meu, era dinheiro do negócio, a gente não estaria mais aqui. A gente tinha feito, de fato, vários franqueados perderem dinheiro, porque se a franqueadora quebra,
o franqueado perde, aí de fato perde o dinheiro, mas a gente conseguiu fazer com que as coisas rolassem. E daí, de 2012 para cá, foi um crescimento, a gente tem um turnover aí que gira em torno de 15% a 20% de pessoas que entram por algum motivo. Eu já tive franqueados que desistiram porque a irmã morreu, entrou em depressão, enfim. Eu perdia muito franqueado, Paulo, para propostas irrecusáveis de emprego. Então, ele vinha, se qualificava, tinha uma proposta recusável de emprego, ele ia. Agora eu não estou perdendo mais, né? Porque as propostas recusáveis não estão acontecendo mais. Mas a gente vem crescendo numa base muito forte esse ano aqui, principalmente por dois motivos principais. Economia em baixa, mas o marketing digital em alta, né? A gente vê o investimento em marketing digital crescendo muito, né? Vai crescer em torno de 20%, não só o marketing digital, mas o e-commerce crescendo, é o segmento que a gente está. E o segundo motivo é muita gente qualificada disponível no mercado hoje. Então, o cara pegou a grana da rescisão, em vez de ele pegar e montar um negócio que vai custar 200, 300 mil, ou arriscar, ele prefere investir aí de 30 a 50 mil com a gente e ter um negócio que ele vai ser bem estruturado. Enfim. Mas, Paulo, uma das coisas que eu me orgulho muito, depois disso a gente arrumou a casa, a gente quer estar crescendo numa base, como eu falei, sustentável ano a ano. A gente já conquistou 3 selos de excelência. Para quem não sabe, o selo de excelência da ABF é uma pesquisa realizada pela ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise, perante os nossos franqueados. A gente não tem acesso a essa pesquisa, eu só tenho o feedback dessa pesquisa, e a gente conquista o selo com, no mínimo, 10% acima da média do mercado, do mesmo segmento que a gente atua. Então, cara, o fato de você saber que tem franqueado que está ganhando dinheiro, tem franqueado que está muito contente porque sabe que tomou a decisão certa de empreender com a gente. Isso paga por todas as dificuldades, e a crise que a gente passou, tanto 2008, depois quando a gente lançou o negócio, 2010, no começo de 2010, que a gente realmente estava no vermelho, e também que a gente passou lá em meados de 2011, isso serviu para fortalecer a nossa marca, criar um espírito muito forte de colaboradores. Eu tenho colaboradores hoje que são fantásticos, que amam o negócio até mais do que eu. Ninguém constrói nada sozinho. Faço questão de dividir, né, não só os louros da vitória, mas também a gente tem PLR semestral e enfim, estamos crescendo juntos, invisto muito neles, assim como eu invisto em mim. Porque eu falo uma das coisas que, fazendo um pós-MBA, e é difícil às vezes você pensar, não, já tenho educação formal, já tenho MBA, o que eu vou lá fazer? Vou sentar, vou pegar os meus sábados, vou ficar o dia inteiro lá. E na GV, cara, você sabe, começa às 8 horas e vai até o último minuto, a aula não tem choro, não tem chorinho. Faço isso para dar até como exemplo que a educação nunca pode parar, tanto a educação informal quanto a educação formal, e você tem que manter o seu grau de investimento, porque a gente não tem como manter o grau de investimento do Brasil. Isso caiu agora, a primeira agência, talvez em janeiro, quando muito vai cair a segunda, a gente vai de fato perder o grau de investimento, mas o meu grau de investimento, o grau de investimento da minha equipe, da minha empresa, a gente vai manter. O que é? Investimento, confiança e um selo de bom pagador. É isso que a gente precisa ter.
bom pagador escrito na testa. Eu entrego tudo o que eu prometo ou mais. Então, é isso, é manter o nosso grau de investimento. Esse é um pouco da minha história. Obviamente, a gente passou aí quase 50 minutos já de fala, mas já... Ele não falou, ele com certeza não falou tudo, hein? É, Deve ter coisas para contar. Pode Deixa falar. eu pegar um gancho aqui que eu achei que é bem legal, né? Quando a gente conversou de fazer esse bate-papo, a gente colocou lá que você teria 18 anos de experiência, mas nós estamos falando de 18 anos de experiência com guia-se, né? Mas você começou com 14 anos, você foi um monte de coisa, né? Então, a sua experiência é muito maior do que 2 décadas aí, né? Não vou entregar a sua idade, não. Não, 41. Mas... 41. Corpinho de 40, confesso. Mas olha só, você falou que seu avô é empreendedor. Meu avô era empreendedor. Seu pai é empreendedor? Também. Sua mãe é empreendedora também? Minha mãe era, então, minha mãe tocou a fábrica do meu avô até fechar, acho que por mais de 10 anos aí, com todas as limitações que uma professora sem formação empreendedora tem. Ela tocou o negócio. Enquanto estava na mão dela, a empresa estava deficitária já há um bom tempo, principalmente em relação a impostos, tal, essas coisas, ficou insustentável. Mas até então, nenhum funcionário tinha ficado sem receber. Ela sempre segurou muito bem as pontas. Não tenho nem o que falar da minha mãe, cara. Então, eu acho que é legal, quer dizer, tem aí um DNA empreendedor na família, né? Tem aí um DNA de você ter acompanhado e vivido isso. Sim. Né? Mas olha que interessante, depois você foi ser um cara de vendas. Você foi um cara que foi vender. Quer dizer, quando seus sócios te encontraram, e esse que é muito comum, né? O cara muito técnico, fala assim, pô, preciso achar um cara de vendas, mas eu tenho o melhor negócio do mundo, que é o produto, que é o guia, que é tudo. Se tivesse te dado para você um guia, ou tivesse te dado uma outra coisa, e você tivesse encantado, você ia vender. Sim. Você ia sair para a rua e vender. Sim. Você vê, nós tivemos outros bate-papos aqui com outros empreendedores, e a gente cai sempre nesse ponto das vendas. Né? A gente cai sempre nesse ponto de falar em vendas, né? Que como é importante dar atenção para vendas no negócio. Tem um artigo do Flávio Augusto, de 8 tópicos que ele escreveu no começo desse ano. Ele fala assim: tópico 1, vendas. Tópico 2, venda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, vendas. Um negócio vencedor de sucesso. Vendas, números, e uma coisa que estou fazendo, curso de negociação na GV, eu estou no 2º módulo, cara. Putz, eu vou te falar, o que eu estou aprendendo lá, sim, e lancei, e não só aprendendo, Paulo, eu compartilho, quem puder, quem quiser acessar o site onde eu gero conteúdo, a melhormicrofranquia.com.br. Lá eu tenho vários conteúdos, inclusive lancei um curso agora, essa semana, que eu vou gravar pequenos vídeos sobre negociação do que eu estou aprendendo lá, sempre citando a fonte, qual o professor que tá passando conteúdo. Mas é uma coisa, porque isso é técnica, negociação é técnica. E, Paulo, uma das coisas, ontem eu tive aqui, eu não sei se você conhece o Zé Ricardo Noronha. Acho que não, de onde que é? O Zé Ricardo Noronha é um dos principais palestrantes de venda do Brasil. Ele vai vir na nossa convenção. O cara assim, quem não conhece, entra no site dele, se inscreve. Falando de vendas, o cara no Brasil hoje é um dos tops, junto com o Raul Candeloro e tal. Ele junto com o Cortella, no UOL, ele é o que mais vende curso do UOL. Então, assim, legal. É um cara fantástico. E ele falou ontem aqui, ele veio aqui para a gente acertar detalhes da nossa convenção, ele olhou no meu olho e falou assim: Zé, vendas, negociação é técnica, não é dom. Você tem que gostar do que você faz. Tem que gostar, porque ninguém vai conseguir desempenhar ou ter alta performance num negócio que não gosta. Mas é técnica, é entender posição, é ver aquilo que você quer entregar mais,
fazer com que as pessoas, que o produto que você vai entregar, que seja só um detalhe, que o seu atendimento seja superior a tudo que tem no mercado. Então, assim, falo para os nossos franqueados, a gente arrumar uma unidade que está desorganizada é fácil. Arrumar uma unidade que não vende é mais difícil. Então, que você venda e seja desorganizado, porque depois a gente resolve. Agora, difícil que eu não tenho. Não, estou todo organizado, mas não vende. Então, assim, vendas é uma das coisas. E a gente tem um super treinamento de vendas feito principalmente pela Carla, que é a nossa gerente operacional nacional. E, assim, é um foco muito grande. Não dá para iniciar um negócio sem saber vender, mas não é um negócio da guia, senão qualquer outro negócio, se qualquer... eu vou abrir uma loja no shopping, tá? Então você vai ter que vender para o seu funcionário que trabalhar de sábado às 10 horas da noite até às 10 horas da noite, é bom. Então você tem que ser um vendedor melhor do que eu. Não adianta. Então, você não gosta de vendas, primeiro passa a gostar, estuda, depois você vai empreender. Senão, você está fadado ao fracasso. É a minha opinião. Não, sem dúvida. Eu também concordo. E outro ponto que você falou, que eu peguei, que achei bastante interessante, assim, mais ou menos quando você tinha 10 anos de guia-se, você passou por um momento super crítico, né? De tomar uma decisão, falar assim, pô, vou ou não vou, está em jogo a minha família, quem que acredita no que eu estou vendo, né? Só eu acredito. E com certeza passou pela sua cabeça assim, será que vai dar certo? Ou vou tentar, vou fazer, vou buscar. E agora eu vou franquear, né? Vou ter que franquear. Mas o que você acha que te movia a fazer isso? Por que você continuou? Vou falar de uma outra coisa que me emociona um pouco. Eu tenho algumas coisas assim que às vezes eu não entendo. E eu sou bem sincero, naquela época, eu ganhava uns 4 pau. Não é ruim, poxa, mas um filho, só de escolinha, se eu fosse ver, daí minha mulher completava a renda, a gente ganhava, completava aí uns 8 mil reais, excelente renda. Mas eu vi amigo meu que ganhava o dobro, mais que o dobro isso trabalhando de empregado, com férias, 13º. Por isso que eu falei, eu vou fazer um MBA, porque senão eu vou arranjar emprego. Então, assim, eu quero ter gente ganhando 10 mil reais, eu falo hoje, trabalhando para mim. Quando eu estiver pagando 10 ou mais para funcionário, para colaborador, eu vou ter certeza que eu vou ter boas pessoas trabalhando para mim, junto comigo. Então, era isso. Que eu queria fazer uma coisa e daí comecei a fazer, andei com o projeto da Zion, vamos começar com o da Guia-se, mas teve um ponto legal. No meio do ano, quando eu comecei a fazer o MBA, primeira matéria era planejamento estratégico de negócio, que era o tema do MBA, planejamento estratégico de negócio. E tinha que ter um estudo de caso. Daí eu peguei um grupo e falei, gente, é o seguinte, eu tenho uma empresa, eu quero montar o franchise dela, eu já tenho um planejamento mais ou menos assim, vocês topam a gente finalizar o nosso planejamento e entregar o nosso trabalho baseado na minha empresa? Toparam. E daí a gente teve lá, eu mais 3 pessoas, o Eloy, mais outras pessoas que estavam junto com a gente, fizemos um planejamento e chegamos a um ponto de viabilidade. Por isso que depois eu já comecei a fazer. Então, olha só, começou aí. Mas o que eu falei que me toca bastante, eu escuto. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não acredita. Eu tenho alguns mentores espirituais que eu entendo que, Paulo, eu estava assim, em um momento, estava muito... E vinha na minha cabeça, vai dar tudo certo, vai em frente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, esse negócio vai virar, você vai vender franquia. Se isso é inconsciente, eu acredito que eu tenho mentores que me ajudam nisso, mas tem gente que pode estar dando risada agora,
e que muitas vezes não escuta isso e acaba fracassando por causa disso, acaba às vezes desistindo antes da hora, porque não escuta, de fato, essa voz que fala, tanto para ir, tanto para parar. E, Paulo, isso foi até um tema de convenção nosso, cara. Vai dar tudo certo. Um tema de uma convenção que foi logo depois da dificuldade que a gente teve. Porque, cara, se você não acreditar, vai ficar difícil. Então tem que acreditar, vai dar tudo certo. Eu vou dar um outro exemplo também. Fui para os Estados Unidos. O meu objetivo agora com a Guia-se nos próximos anos é internacionalizar a marca. Fui fazer uma primeira missão, passei 15 dias lá. E olha só que interessante. Um cara que eu conheci lá, depois posso, se der tempo, até contar história de como que eu conheci. Aí você vê como que, quando você quer as coisas acontecem. Ele falou para mim assim, Zé Rubens, você não tem nenhum antecedente italiano? Eu falei, Paulo, chama Paulo também, chama Paulo Pinheiro. Cara, eu acho que eu tenho, mas, não, tá longe. Minha família... Eu falei, ele falou, por que você não busca a cidadania italiana? Eu falei, pô, o cara tá longe, não tem nem dados. Voltei, minha família é grande, tem, acho que, se for ver na minha geração, tem 60 primos. Nenhum primo ainda conseguiu a cidadania. Nenhum. Você acha que eu vou conseguir? Eu pensei comigo, né? Daí eu voltei e falei, mãe, cara, e nosso bisavô? Tal. Não, eu falei, ele era italiano? Ele era italiano. O que você sabe dele? Nada. Paulo, não sabia nada, ninguém sabia, não sabia de ninguém. Minha avó hoje está viva, que era a nora do meu bisavô, só que ela tem 102 anos e ela, infelizmente, não se comunica mais. Ela não fala, tal, mas ela fala, mas a gente não entende, ela não entende a gente, tal. Também com 102 anos, Paulo, né, vai querer mais o quê? Ela foi muito bem até 96. Falei, poxa, o que eu faço? Veio uma intuição, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. Cara, eu comecei a pesquisar. Primeiro, fui no cemitério. Daí, olha só, fui no cemitério e falei assim, a certidão de óbito do seu avô, seu bisavô, está em tal cartório. Liguei 4 vezes esse cartório, Paulo. Eu quero certidão de óbito e tal, porque era um caminho para eu seguir. Cara, as 4 vezes, não está aqui. Não contente, peguei meu carro, fui lá, falei, aqui, tem que estar aqui. Em 15 minutos os caras acharam a certidão. Nisso a gente já descobriu a cidade que ele estava, que ele nasceu. Enfim, Paulo, ontem, depois de praticamente 3 meses de pesquisa, eu consegui toda a documentação para a cidadania italiana, cara. Cheguei a arrepiar. A intuição, quando você tem um negócio, você tem que ir e vai, cara. Se você escuta uma voz, vai. Se você acha que é você, vai. Se você acha que é Deus, você vai, sei lá. Mas escuta a sua intuição, pelo amor de Deus, porque é isso que faz as coisas acontecerem. E eu vejo uma das coisas que eu falo, vou deixar duas grandes heranças para meus filhos. Eu tenho o Enzo com 6 anos, aquele que foi o motivo de tudo. Eu tenho a Isadora com 1 ano. Eu tenho duas grandes heranças que eu vou deixar para eles. Primeiro, educação que eu consigo pagar, uma das melhores, e cidadania italiana para ser um cidadão do mundo. Que, infelizmente, Paulo, aqui no Brasil a gente é discriminado. Então, com um passaporte italiano, se quiser trabalhar nos Estados Unidos, vai trabalhar. Se quiser trabalhar na Europa, vai trabalhar. Se quiser fazer, é um cidadão do mundo. Então, é por causa de intuição. E quando a gente quer, as coisas acontecem. Eu não entendi. Percebe, né? É melhor você escutar a sua voz interna do que as externas, porque as externas são ruins, né? Cara, as externas estão falando para você, para com isso, Zé Rubens, isso não vai dar certo. E tem que tomar cuidado com o que você escuta, né? Quem que você escuta. Eu tenho alguns mentores, algumas pessoas que
eventualmente, 1 ou 2 vezes por ano eu sento. Eu tenho um coach que semanalmente, ou no máximo a cada 2 semanas eu sento com ele, um coach fixo, já está há 4 anos com a guia, ou mais, que faz refletir. É o sócio que agora eu não tenho, agora sou só eu e minha esposa no negócio. Então, eu preciso de alguém que me questione. Muitas vezes a cara que é minha gerente e tal, às vezes o papel dela não é cumprir aquilo. E às vezes ela está tanto na operação e não consegue me questionar. Às vezes, obviamente, que me questiona sim, mas muitas vezes não. E o coach serve para ser questionado. Vou por esse caminho. Por que eu vou por esse caminho? Enfim, não sei. Você tem que achar as respostas. O coach faz isso. Então, aí você escuta você mesmo, bota a sua intuição e faz o negócio rolar, porque é interessante. Paulo, acho que também é interessante eu contar lá dos Estados Unidos como eu conheci o Paulo Pinheiro. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, vou deixar 3 dias para eu ficar em Miami, 3 dias vou ficar em Orlando, depois eu fui numa feira de franchising em Nova York. Fui em 3 cidades que eu não conhecia nem Orlando, nem Miami e nem Nova York. Quando eu cheguei, conheci alguns canais, alguns pontos de venda lá em prováveis pontos de venda lá em Miami. Cheguei em Orlando, passei o final de semana, fui em 2 parques que eu nunca tinha ido em parque nenhum. Assim, quando eu podia, eu não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, tinha filho pequeno, né? Não encaixou. Enfim, fui no parque e tinha um gerente de hotel. O gerente de hotel era brasileiro, como muita gente lá em Miami. Eu falei, cara, você conhece em Orlando? Eu não tinha nenhuma reunião agendada. Eu tinha 3 dias para passar lá, Paulo, sem nenhuma reunião agendada. Falei, pô, só passei aqui passear. Eu fiquei os 2 dias lá, tal. Falei, eu vim aqui trabalhar. Falei para o gerente do banco, do hotel, coloca aqui 3 nomes de brasileiros que você conhece que tem negócio. Contato não frio, geladíssimo. Peguei o primeiro cara, não lembro o nome dele. Então é o seguinte, meu nome é Zé Rubens, eu sou um empreendedor do Brasil, eu estou fazendo uma pesquisa de mercado sobre marketing digital aqui em Orlando. Eu quero conhecer empreendedores que estão desenvolvendo o trabalho aqui e tal. O cara perguntou, mas como você conseguiu meu telefone? Bem esse tom, né? Cara, é o seguinte, quem deu o seu telefone foi o Tony, lá do hotel. Não conheço nenhum Tony. Falei, mas assim... Então, você pode fazer pesquisa sobre mim na internet, pesquisar e tal. Infelizmente, essa semana não vai dar. Tá bom, tchau. Desligou o telefone. O segundo cara não me atendeu. Não, assim, o telefone tocou, não atendeu. Você já podia ter desistido, falar assim, o pessoal não quer estar com nada. Terceiro cara, eu liguei. O cara ficou de meio pé atrás, que é o Paulo Pinheiro, meio pé atrás e tal. Mas quem é você? Eu falei, então, meu nome é Zé Rubens. Eu falei, cara, faz o seguinte, entra na internet, coloca meu nome lá, coloca o nome da minha empresa, você vai ver quem eu sou, você vai ver, inclusive, minha foto. Eu só estou querendo fazer uma pesquisa e tal. Falou, faz o seguinte, me liga amanhã. Daí, nisso, eu fiz algumas visitas em alguns estabelecimentos, conheci outro cara também num restaurante que chama Camilas, não sei se você já conheceu esse restaurante, só tem brasileiro lá, fiz contato frio, fiz uma reunião de quase 1 hora, o cara é um hub de negócio, a gente está ainda caminhando. No dia seguinte, liguei para ele falou assim, então, você vai no meu escritório mais ou menos umas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu estava lá. Paulo, seguinte, ele me atendeu, cara, depois que a gente, em 5 minutos, a gente teve uma conexão tão forte, ele me levou para conhecer Orlando, ele me levou na casa dele lá em Orlando,
Ele, poxa, já veio aqui no meu escritório, aqui em Indaiatuba, numa passagem que ele fez aqui, me deu várias dicas, e foi o cara que me falou da cidadania italiana. Cara, então, assim, Bom. quando você quer, né, você tem possibilidade, e você escuta as suas vozes interiores, cara, tem que ir para cima. E é o que eu fiz. Com a cidadania foi a mesma coisa. Com a cidadania, a gente consegue montar um negócio lá nos Estados Unidos, né, com muito menos dinheiro do que se eu fosse como brasileiro. Como brasileiro, eu preciso montar um plano de negócio que a cada ano eu preciso renovar o plano de negócio. Como italiano, você já consegue montar um negócio e um plano de negócio dura 5 anos. Olha a diferença, né? Então, cara, é bem diferente. E a ideia é essa. O nosso próximo passo é consolidar aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai terminar esse ano aqui por volta aí de 130, 140 unidades, com esse crescimento acelerado que a gente está. O ano que vem, a nossa meta é 200 unidades e começar em Miami e Orlando. São 2 cidades que a gente quer despontar lá, ter pelo menos umas 3 unidades. Inicialmente não no franchise, mas através de amigos, parceiros que vão desenvolver um negócio para poder estar junto com a gente. Então... Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque você pegou em alguns pontos interessantes aí. Você está indo na contramão do que todo mundo fala de crise. É crise, eu vou reduzir meu investimento, eu vou parar de fazer isso, vida, azar. E aí, como é que você vai crescer 200 franquias para 200 franquias ano que vem? Espera aí. Paulo, quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei, óbvio, você volta bem reflexivo, porque se afasta um pouco do negócio. Eu voltei, fiz uma reunião com todo mundo, falei assim, eu não vou admitir a gente entrar em crise, não vou admitir. Né? Se alguém quiser, se algum franqueado quiser entrar na crise, ele que entra. A gente não vai entrar na crise, a gente vai bater o ritmo para aqueles que não quiserem entrar na crise também. Uma das coisas para a franqueadora que a gente fez foi rever todo o nosso processo de venda de franquia. Todo. Né? Não sobrou uma apresentação, não sobrou um processo que eu estava... A gente tinha uma média de 4, 5 unidades mês vendidas, às vezes 3, assim, um pouco abaixo disso até. Mas, Paulo, mudamos tudo. Só o mês passado a gente vendeu 9 unidades. Esse mês a gente está chegando perto. Então, cara, quando você decide que uma coisa não vai acontecer, não adianta só tomar decisão. Tem que fazer as coisas que você tem que fazer. Enfim. E ter uma coisa que muito concorrente não consegue atingir. Concorrente consegue imitar a gente. Vários concorrentes, a gente recebe muitos contatos. Esse ano, em torno de 600 contatos por mês de interessados na franquia. Eu posso te garantir, pelo menos uns 10 a 20% desses são concorrentes. Eles podem até tentar pesquisar alguma coisa, mas quando eles chegarem no lugar que a gente estiver, a gente já vai estar na frente. A melhoria contínua faz você ter um diferencial que ninguém pode alcançar. Então, esse é o nosso lema aqui. Melhorar a cada dia. E, enfim, quando o nosso concorrente achar que nos alcançou, ele já está para trás. Essa é a ideia. E agora, você falou alguma coisa já do que... de 200 franquias, é uma meta aí para o ano que vem, expandir para os Estados Unidos. E aonde você quer chegar? Cara, na verdade, acho que aqui no Brasil, umas 300 unidades é totalmente possível. A gente está mapeando melhor isso. Eu tenho um caminho ao contrário de várias empresas. A gente contratou 2 novas pessoas no último mês. Uma das pessoas é o Ricardo Luca, que veio para nos ajudar na expansão, trabalhar com BI, ou seja, Business Intelligence,
o negócio dele é número, então saber e acompanhar número de expansão, para que a gente possa mapear todo o nosso estoque de área para vender. Então, acredito que em torno de 300 unidades a gente consiga chegar aqui no Brasil. O Brasil é muito grande, né? Não tem, assim... quando acabar aqui, a gente já vai estar nos Estados Unidos, e se acabar nos Estados Unidos, a gente vai para outro lugar, porque é essa a intenção. Mas o nosso objetivo é a nossa principal missão. E a nossa missão, Paulo, é gerar felicidade através de negócios pela internet, onde a franqueadora está envolvida, o franqueado está envolvido, o cliente está envolvido e o usuário final está envolvido. São 4 pessoas envolvidas na nossa missão, né? Gerar felicidade através de negócio pela internet. Até onde a gente vai? Até onde eu estiver sendo feliz, junto com os nossos franqueados, com nossos clientes e usuários. Hoje a gente gerencia por volta de 1.000 contratos ativos de negócio, né? Contratos que a gente tem em média anual. Eu tenho contratos de R$600 anuais com contrato de R$70 mil anuais. Então, varia muito esse gap. Eu tenho desde o pequenininho, aquele cara que tem muito pouca verba mesmo para investir, a gente atende aquele cara que, além do nosso investimento com o nosso franqueado, ele coloca mais 10, 15, 20 mil reais por mês em mídia. Então, enquanto a gente estiver sendo feliz, enquanto a gente vai continuar. É essa a ideia. Você tem alguma coisa que você, nessa história toda, se arrepende? Se arrepende assim, não porque você foi ruim, mas se arrepende. Puta, eu podia ter investido mais nisso, naquele momento eu podia ter enfatizado mais isso, dado mais foco, alguma coisa que você podia... Se arrepende? Paulo, pode até ser, cara, mas eu nunca pensei nisso, não. Porque o passado é o único momento que a gente não consegue mudar. Então, a gente consegue mudar o presente, o hoje, para a gente construir o nosso futuro. Então, o passado, se errei, vamos mudar. O cara que mais erra aqui sou eu. Eu falo, o cara que mais faz meus colaboradores perderem foco sou eu. Que mais atrapalha meus colaboradores sou eu. Então, às vezes, eu preciso até me afastar. Deixa os caras trabalharem lá. Deixa o homem trabalhar, né? Deixa a mulher trabalhar. E, aliás, uma das coisas que eu posso falar para você, Paulo, eu sou cercado de mulheres por todos os lados aqui. A gente tem uma equipe enxuta aí, em torno de 16 colaboradores. Eu acho que eu tenho 4 ou 5 que são homens, o resto é tudo mulher. As mulheres são mais competentes. Não sei, cara. Eu acho que, para mim, as mulheres dominam a guia-se. Essa é a ideia. Tem dado mais certo. Ô, Zé Rubens, você já falou no meio de toda essa história, mas se você fosse resumir, assim, se você fosse como mentor das pessoas que estão assistindo, você fosse dar algumas dicas, algumas sacadas, alguma coisa para encurtar caminho, para que a pessoa não desse tanto cabeçada. Pessoas que estão assistindo a gente, que estão começando o seu negócio, ainda estão patinando, quais são algumas dicas que você poderia dar, assim? Paulo, eu não vou falar, eu posso ser sincero, eu, como sempre aqui, eu não vou dar dica para você, para quem está assistindo, não tomar cabeçada. Porque são as cabeçadas que fazem a gente melhorar. Então, cara, seja cabeça dura. Eu posso, com certeza, 2 pontos que você tem que fazer. Primeiro, ter uma crença muito forte mesmo, seguir a sua intenção, seu mentor, o que você queira que seja, né? Se você não acreditar, não tem problema nenhum. Intuição, sei lá, uma crença muito forte. E segunda, cara, trabalha mais seus concorrentes. Ponto final. Quando os caras estão lá, você está trabalhando. Então, eu tenho... às vezes, isso é muito ruim, porque quando você é apaixonado pelo que você faz, você está aqui, eu estou aqui às 10h20, minha mulher mandando umas mensagens para mim aqui que ela
Ah, vai voltar, Você não vê? eu vim gravar no meu escritório porque meus filhos pequenos lá, e eu ia estar gravando, meu moleque subindo no meu colo, não dá. Então, é isso, trabalhar mais do que todo mundo e seguir sua intuição. É isso. Agora, bater cabeça, bata a cabeça, porque é assim que você vai achar o negócio. Ponto. Legal. Sempre no final aqui, ó, de qualquer forma, a gente acaba pedindo para quem está batendo um papo comigo lançar um desafio, né, para quem está assistindo nesse momento, você lançar um desafio para as pessoas tirar da cadeira, sabe? Essa semana, cara, não deixar para amanhã, mas fazer essa semana. O que você falaria para as pessoas? Ó, começa já, lança um desafio para você fazer essa semana, esse mês. Que assim, move. eu tenho uma das coisas que são cruciais quando eu vou em evento. Eu vou em muito evento, principalmente franchising. Eu não saio do evento e não deixo nenhum colaborador sair do evento sem pelo menos 10 itens de aplicação imediata. Porque você tem muita coisa que eu passei, assim, quais são as atitudes, por exemplo, que você viu aqui, que eu tomei, que você pode fazer agora, né? Que você pode sentar olho no olho da sua mulher ou do seu esposo e falar assim, ó, para mim chega, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer um curso, porque se eu precisar me recolocar no mercado, eu vou ter uma posição melhor do que eu estou agora. Então, o desafio que você consiga pelo menos anotar 2 ou 3 coisas que você lembra agora e fazer o negócio acontecer amanhã, na primeira hora. Amanhã, antes das 9 horas da manhã, você já ter aplicado pelo menos 3 pontos que você achou bacana aqui. Enfim, isso vai te ajudar muito. Quando a gente faz sessão de coaching, o Kleber, que é o meu coach, eu falo para ele, puta, cara, você é chato, hein? Faz umas perguntas. E eu acho assim, você tem que ter a consciência que aquilo que você tem que fazer também tem que tirar da sua zona de conforto. E não que zona de conforto não deva existir, não, viu, Paulo? Zona de conforto, ela deve existir. O que deve existir também é uma expansão da zona de conforto. Então, você expande. Porque muita gente fala, não, você tem que sair da zona de conforto. Vamos dar um exemplo, o Neymar. O Neymar, ele não é, a zona de conforto dele não é lá no ataque. Para fazer sucesso, então, Neymar, você tem que sair da zona de conforto. Você vai jogar como quarto zagueiro agora. Tem sentido isso, não? Não tem sentido. Agora, se você falar, Neymar, vamos expandir um pouco mais, vamos aprender a jogar um pouco mais no meio, para um lado, para o outro. Obviamente, estou dando um exemplo que o Neymar já joga bastante disso, mas ele expande a zona de conforto dele, onde ele está. E não sai da zona de conforto e vai trabalhar no lugar que ele não queira. Por exemplo, eu estou muito confortável na Guias. Então quer dizer que eu parei de evoluir? De forma nenhuma. Porque eu quero expandir minha zona de conforto. Mas eu não quero fazer outro negócio da minha vida, não. Você quer fazer outro negócio da sua vida, Paulo? Não, expandir. Eu vi recentemente esse conceito de expansão da zona de conforto. É perfeito mesmo. Não é para sair, não. Muito, muito bom. Então é isso. Expanda a sua zona de conforto. Pegue 3 pontos que eu falei aqui que você conseguiu anotar ou perceber e aplique até as 9 horas da manhã. Desafio lançado aí, Paulo. Legal, muito bom. Zé Rubens, muito, muito, muito obrigado por esse nosso bate-papo, quase 1h30. Eu não vou nem falar pelas pessoas, porque eu não estou conversando com elas, mas eu, pessoalmente, aprendi muito. É muito bom escutar a sua história, saber um pouco mais em detalhes. Acho que tem muito mais aí, quem sabe um dia a gente conversa mais ainda sobre isso. Histórias inspiram a gente, histórias trazem aprendizado. Quem
consegue escutar e ter uma boa percepção, aprende muito. Então, primeiro eu quero agradecer por mim, porque eu aprendi bastante com esse nosso bate-papo. Agradecer pelo seu tempo aqui, tá aí longe da família para conversar com a gente. Foi muito bom e espero que a gente se encontre mais vezes para conversar. Porque eu acho que mais importante que quando você fala, você ensina, o primeiro que aprende é você. Então, eu falando aqui, eu vou relembrar algumas coisas que, por algum motivo, eu não estava trazendo. Eu vou trazer cada vez mais. Mas é isso. Acredita e presta atenção na sua intuição. E aquela voz não me sai até hoje da cabeça. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, hashtag vai dar tudo certo. Muito bom. Obrigado, hein? Obrigado, Zé Rubens. Obrigado. Pessoal, boa noite. Ficamos aqui com mais um Master Conf. Voltamos aí na próxima semana com mais uma pessoa que pode trazer uma história inspiradora aí, um bate-papo de grande aprendizado, como tivemos mais uma vez aqui com o José Rubens Oliva, da Guia-se, uma rede de franquias que aí vai se tornar só a maior do Brasil, mas a maior do mundo, com certeza. Um grande abraço para vocês, uma boa noite.